Oi, meu bem, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Rosana Ribeiro da Silva. Ela que é advogada com experiência em adoção e vai poder elucidar várias dúvidas que a gente tem sobre DPF. Mas o que afinal é DPF? Então, essa é a primeira pergunta. Rosana, muito obrigada por ter aceito o convite. Primeira pergunta é essa, né? O que é DPF? É um palavrão? É um xingamento? Bom, então, veja, quando uma criança nasce, os seus genitores recebem o chamado poder familiar, tá? O que seria o poder familiar? É um conjunto de direitos e obrigações que todo genitor, todo pai, toda mãe recebe quando o filho chega, tá? E no caso de os genitores, né? Vamos usar o termo genitores, abusarem dos seus direitos ou violarem direitos concernentes ao poder familiar, por exemplo, deixarem abandono, porque eles têm a guarda, eles têm o dever de educar, de criar, de proteger, né? E se eles descumprem esse tipo de dever, é necessário fazer o processo chamado de destituição do poder familiar. Ou seja, quando a criança nasce, os seus genitores recebem o poder familiar que passam a exercer sobre esses filhos que tiveram, tá? Agora, se eles descumprem, então, as regras concernentes ao poder familiar, eles podem vir a ser destituídos do poder familiar. Esse poder que eles teriam sobre os filhos seria retirado deles. O importante da destituição, quando a gente fala de adoção, por que é que eu tenho que esperar a destituição para eu poder receber a nova certidão de nascimento dos meus filhos? Porque, olha, para você ter uma certidão de nascimento com seus nomes na certidão deste filho que chega, é necessário que você tenha o poder familiar. Então, veja, para eu poder adotar, a criança tem que estar antes destituída do poder familiar. O Estado tem que ter tirado dos pais o poder familiar, tá? Dos genitores, tem que ter tirado dos genitores o poder familiar para só então, através da ação de adoção, atribuir aquele poder familiar que tirou dos genitores aos adotantes. Tá bom? Então, olha a importância da destituição do poder familiar, certo? Então, o poder familiar é uma gama, é um conjunto de deveres e obrigações, e direitos que os pais têm sobre os filhos, exercem sobre os filhos, tá? Dentre eles está a chamada guarda. Eles têm o direito de ter consigo os filhos. Quando é suspenso o poder familiar, é suspensa inclusive a guarda dos pais. Eles passam a não poder exercer os direitos e obrigações que têm sobre essa criança. Quando conclui-se o processo de destituição do poder familiar, quando houver recurso, confirmada a destituição em segundo grau, então esse poder familiar é completamente retirado dos genitores. E se a criança vier a ser adotada, esses direitos que constituem o poder familiar são atribuídos à nova família adotiva. Muita gente reclama que demora muito para sair a destituição das crianças. A criança está lá sofrendo violência na família de origem e o Estado não faz nada. Por que há essa demora na destituição das crianças? Então, olha, na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a destituição do poder familiar deve ser processada e ser concluída em primeiro grau, tá? Ou seja, lá na sua comarca, em até 120 dias. Mas por que não é cumprida essa regra? Por que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela não é cumprida? Porque nem sempre se usa a lei como ela deve ser usada, não se interpreta a lei como ela melhor seria interpretada. Por exemplo, o Estatuto prevê que a criança pode ficar acolhida institucionalmente ou em família acolhedora por até 1 ano e meio, vamos dizer assim, tá? Até 1 ano e meio, 3 semestres, vamos dizer. A cada 3 meses tem que ser feito estudo e juntado aos autos da destituição, no auto da medida protetiva, justificando por que a criança não foi nem para adoção, nem foi para a família biológica. Tá bom? Então, veja, durante 1 ano e meio, o Estado vai tentar recuperar esta família ou ter reais, concretos indícios de que ela vai ser capaz de receber essa criança de volta, tá? Dentro deste prazo. Tudo bem? Então, olha o que acontece.
Muitas vezes, quando a criança é acolhida e feitos já os primeiros estudos, não se aguarda o desenrolar normal da medida protetiva, no sentido de tentar recuperar essa família biológica, tá? Fazer com que ela tenha condições de reaver as suas crianças. E o que acontece? Já se propõe ação de adoção, se propõe ação de destituição do poder familiar. Antes de estar maduro o procedimento de medida protetiva para fundamentar uma destituição que possa tramitar com a devida, né, rapidez. Por exemplo, na medida protetiva, você deve tentar localizar todos a família nuclear e extensa dessa criança que tem interesse em ficar com ela. É lá, não na destituição, e sim na medida protetiva que isso deve ser investigado. Se deve procurar o genitor, se deve procurar a genitora, se tiverem desaparecidos, tem que fazer de tudo para tentar localizar. Se localizado, o que vai ser feito? Né? O programa individual de acompanhamento para ver se ela consegue se levantar, se reerguer para receber os filhos de volta. Se fala com vó, com tio, com padrinho, com vizinho, sabe? Com todos aqueles com que a criança tenha condições de viver, passar a viver sob guarda, porque tem relação de confiança e afetividade. Não basta ser tio, tem que ter uma relação de confiança e afetividade. Se é um tio que mora em outro estado, que nunca viu a criança, não é justificativa passar a guarda dessa criança para esse tipo de tio, por exemplo. Tudo isso deveria ser investigado no procedimento de medida protetiva. Quando junta-se a medida protetiva, um estudo psicossocial que ateste a inviabilidade dessa criança voltar para a família biológica, aí sim o MP, o Ministério Público, usando esse fundamento, propõe ação de destituição. Mas aí já se procurou genitor, já se procurou genitora, já se fez audiências concentradas, juntando todo mundo, já se fez de tudo. Por isso que daria para correr em 120 dias. Porque se você sabe que, pela medida protetiva, que já dura 1 ano, por exemplo, de que ali não se conseguiu localizar ninguém, já se propõe ação informando que essa pessoa está em lugar incerto e não identificado, e já se pede, por exemplo, a adoção por edital, a citação por edital desses genitores, porque já se sabe que eles estão desaparecidos. Não se vai descobrir do desaparecimento do genitor lá no processo de destituição. Isso devia estar na medida protetiva, no procedimento de medida protetiva. Então, por isso acaba demorando. Demorando por quê também? Há um excessivo, há um ranço, vamos dizer assim, da magistratura e do Ministério Público, no sentido de esgotar toda e qualquer possibilidade de achar uma tia que mora lá no estado, no Cafundó do Judas, que queira ficar com essa criança. Tudo isso no processo de destituição. Tá? Se leva, às vezes, 6 meses, 1 ano, para se constatar a inviabilidade no processo de destituição, de conseguir uma citação direta pessoal dos genitores, por exemplo. Quando isso já deveria ter sido feito na medida protetiva. Então, olha, já foi 1 ano. Depois disso, quando se constata, quando já se fez todas as buscas possíveis e imagináveis, quando se esgotou todas as possibilidades de uma citação dentro da destituição, já passou 1 ano, passou quase 2 anos. E aí vai se nomear um curador especial. O curador especial vai ter que pegar o processo, rever ele desde o começo. Tudo isso leva, às vezes, 1, 2, 3 anos. Quando a gente fala, por exemplo, de Minas Gerais, é normal chegar a 5, 6 anos um processo de destituição, tá bom? Por quê? Porque não é só na fase de primeiro grau que a gente chama, lá na comarca, onde a criança está sendo destituída. Por quê? Porque pode existir ainda o chamado recurso. Por exemplo, no caso do Fica Vivi, foi em 2019 que saiu a sentença de destituição de primeiro grau. Foi julgado mês passado o recurso. Veja, levou mais de 1 ano para o recurso ser processado. E isso faz com que a destituição demore. Mas veja, se a destituição leva 5 anos para ser julgada, imagine a criança que já no primeiro ano do acolhimento institucional se constatou que não poderia voltar para a família biológica, porque foi estuprada pelo pai, a mãe segurava para o pai abusar, e outras coisas, tem coisas terríveis, que já sabe, não tem jeito, não vai ter cura, não vai ter como conserto, tá bom? Então, se nesse primeiro ano já se constatou isso, essa criança não vai poder esperar 4 para ir para a família adotiva, percebe? Então, por isso que, às vezes, constatado que a criança não pode, é inviável, é absurdo, é perigoso, é arriscado para a criança voltar para a família biológica,
já há um relatório dizendo ela deve ir para adoção, porque a Constituição garante, a Constituição Federal diz a criança deve ser criada em uma família e não em abrigo. Então, nesses casos, por exemplo, a gente não pode ficar aguardando 4, 5 anos de tramitação da destituição para que a criança possa ir para a família. Ela vai já. Mesmo porque se ela chega com 5 anos no abrigo, diante de uma situação dessa, de inviabilidade e reinserção familiar, se ela for esperar 4 anos, ela vai estar com 9. Ou seja, a adotabilidade dela caiu 90% nesses 4 anos que se esperou a conclusão da destituição do poder familiar. Entende, Govinda? Então, o que se faz? Constatada a inviabilidade, se coloca a criança, propõe-se ação de destituição, ou ela já está em curso, tá? Quando se decide pela colocação em família adotiva, e a família adotiva tem que ficar esperando a conclusão dessa destituição para que o juiz da adoção dê o poder familiar para a nova família. Por quê? Tem que tirar pela destituição para atribuir pela adoção. Então, por isso demora, tá? Demora muito, infelizmente. Uma pergunta muito constante, um casal ou uma mulher pode entregar uma criança sem que a sua família extensa saiba para adoção? Pode abrir mão do poder familiar sem que a família extensa seja consultada ou mesmo saiba? Então, olha, o Estatuto da Criança e Adolescente permite o sigilo do nascimento dessa criança, tá? Em caso, por exemplo, de filha que foi estuprada pelo pai e optou por não abortar, mas não quer ficar com a criança e não quer que a criança fique na sua família extensa, por motivos óbvios, tá bom? Então, veja, neste caso, apesar de haver a previsão de que essa criança, de que essa gestante possa ter um parto anônimo, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz que é necessário consultar o genitor e, se for conhecido, se ela declarar que existe um genitor, ou a família extensa, tá bom? Por quê? Porque a prioridade da lei é que a criança seja mantida na sua família de origem, de nascimento. Mas veja, desde que isso não seja prejudicial para a própria criança, tá bom? Então, se a mulher comparece em juízo e diz, olha, esse bebê vai nascer, ele vai estar em risco de vida se ele for colocado na família extensa. Por quê? Porque o genitor ameaçou me matar se eu tivesse esse bebê, ele falou que ia matar a criança se eu permitisse que ela nascesse, e se for para minha mãe, para um tio, para algum parente meu, ele vai descobrir, ele vai matar. Veja, não há por que se procurar a família extensa nesse caso. Mas só nesses casos? Vai ter que existir no processo judicial, entende? Vai existir um processo judicial onde vão ser analisadas as razões pelas quais ela não quer que fique na família extensa e, dependendo da situação, tá, vai ser respeitada a vontade dela de que a família extensa não tenha conhecimento dessa criança. Eu não sei se é por isso que as pessoas perguntam, mas se fosse, por exemplo, um casal de namorados jovem, mas já adulto, acima de 18 anos, mas que não quer que os pais descubram e tal, escondeu a gravidez, nesse caso não consegue, né? Não pode. Por quê? Porque a criança tem o direito a ser mantida na sua família, desde que isso não seja prejudicial a ela. Nesse caso, um casal de namorado que fez besteira, não se cuidou e acabou gerando uma criança, essa criança tem o direito de ser mantida. Não é porque a mãe e o pai não se cuidaram, não tomaram os devidos cuidados para evitar uma gravidez, que ela tem que ser tirada, ela tem que perder as suas origens, percebe? Então, o motivo tem que ser justo e sempre do ponto de vista da criança, benéfico. Tem que ser bom para a criança. Ah, essa mãe não quer criar? Não tem problema, tá? Não tem problema. Ela pode até ser destituída e essa criança pode ser adotada por um tio. Isso é a coisa mais normal do mundo. A gente conhece muitos casos em que uma parente não quer ficar com a criança e um outro parente seu adota a criança, porque tem vínculo de afinidade e de confiança, tá bom? Então, casal de namorado? Não, senhor. Vocês fizeram algo que deveriam ter evitado, tá? Agora, essa criança, produto desse seu erro, não pode ser penalizada sendo excluída da própria família. Usem camisinha. E no motivo justo, essa criança não pode ficar na família biológica. Alguns juízes não entendem assim, Govinda, esse é o problema. Alguns juízes acham, é sangue, vai passar fome, vai ser estuprada, mas é lá o lugar dela. Tá? A cultura da violência intrafamiliar como justificativa pela ligação de sangue. Isso é um absurdo.
tá? Mas ainda existem juízes, ainda existem promotores, ainda existem desembargadores com essa mentalidade tacanha, tá? Anacrônica, que defende a manutenção dos vínculos de sangue em detrimento do bem-estar da criança. Há limite de idade para destituição de uma criança? Ela pode ser destituída com qualquer idade? E há limite também de idade para entrega voluntária na vara da infância? Então, olha, o limite de idade para destituição é enquanto durar o poder familiar. Ou seja, o poder familiar se extingue aos 18 anos, tá? Nós perdemos o poder que temos sobre nossos filhos, inclusive as obrigações que nós temos em face de um filho, quando ele completa 18 anos. Tá bom? Assim, mantém-se a obrigatoriedade de alimentação para quem precisar, do mesmo jeito que o pai pode pedir para o filho pode pedir para o pai, existem ainda as obrigações familiares, mas o poder familiar se extingue aos 18 anos. Então, pode haver destituição do poder familiar até que idade? Até 17 anos, 29 dias, é isso? Ah, sei lá, faltando um dia para fazer 18 anos, ainda é possível a destituição do poder familiar. Mas veja, a adoção não tem limite de idade. Eu posso adotar criança, adolescente ou adulto, tá bom? O procedimento é diferente, regrado por leis diferentes, mas é possível. E para entrega voluntária? Para entrega voluntária, na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade da gestante ou aquela que pariu recentemente fazendo a entrega voluntária, tá bom? Por quê? Porque tem fila para essas crianças. Concorda comigo? Um bebê saudável recém-nascido, tá? Ou até uma criança com deficiência, desde que seja bem pequenininha, a gente tem fila no cadastro no Sistema Nacional de Adoção, entendeu? Então, veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente criou regras sobre a entrega voluntária, objetivando isso, que as crianças pequenas não fiquem lá guardadas no abrigo durante os 5 anos, vamos dizer assim, tá? Se o genitor, se a genitora quer entregar, se a família extensa não tem interesse, então que ela vá direto para adoção. Então, tem que ser rápido o procedimento. Então, há um procedimento diferente para a entrega voluntária. Mas agora, está limitado a bebês? Não. Qualquer idade. É possível os pais quererem desistir do poder familiar, porque entrega voluntária é voluntariamente querer abrir mão do poder familiar, tá bom? Mas veja, se uma criança tem 12 anos, é inviável a colocação dela na família extensa, e esses genitores estão querendo se livrar da criança, porque agora está dando trabalho, pode ser que não seja autorizada a destituição, ou pode até se proceder a uma destituição, condenando esses pais ao pagamento de pensão alimentícia em favor da criança. Então, percebe? Qualquer idade a criança pode vir a ser acolhida por desistência do poder familiar por parte do pai. Nem sempre o juiz vai autorizar, tá bom? O juiz pode, inclusive, manter a criança acolhida e os pais pagarem pensão alimentícia, no sentido de pagar a escola, pagar acompanhamento psicológico, pagar atividades extracurriculares, plano de saúde, tudo. Só não está morando com eles, mas não tirou o poder familiar, ou seja, a sua obrigação de sustentar o seu filho continua valendo. É legal o procedimento de uma genitora que deu à luz a uma criança escolher a família que vai adotar essa criança? Primeiro de tudo, a criança, quando sai de dentro da mulher, é pessoa, não é coisa. Né? Eu posso dar o mouse, eu posso dar o óculos, eu posso dar um caderninho, mas eu não posso dar gente. Desde a abolição da escravidão, gente não é passivo de propriedade. Então, pessoal, presta atenção. O poder familiar não é uma titularidade de propriedade da criança. Logo, eu não posso pegar e dar essa criança. Então, essa ideia de dar a criança para algum casal específico é indigno, é aviltante, sabe? Trata a criança como coisa e não como sujeito de direito. Tá? Eu não posso dar meu marido, eu não posso dar o meu chefe, eu não posso dar minha amiga, mas eu posso dar meu filho? O que o meu filho difere do meu marido, do meu chefe e da minha amiga? Percebe? A gente tem uma mentalidade ainda, apesar do Código Menor já não existir, há, graças a Deus, mais de 30 anos, tá? Mas, apesar de algumas desembargadoras ainda chamarem criança de menor, tá? O que é um absurdo, né? Porque ainda está com a mentalidade lá no tempo do Código de menores, porque eram objeto de proteção e não sujeito de direitos, tá? Então, veja, eu posso dar o meu filho? Não, não posso dar o meu filho porque ele não é minha propriedade, tá bom? Eu tenho poder familiar sobre ele. Eu posso abrir mão do meu poder familiar
em favor de pessoa determinada, desde que, esse que é o ponto, seja benéfico para a criança. Então, se eu não quero criar os meus filhos, mas quero que eles sejam adotados por um irmão meu, ninguém vai falar nada. Porque é benéfico para a criança, ela é mantida na própria família. E há quem dentro da família queira essa criança, criá-la como filho. Percebe? Agora, eu não posso, porque eu não quero ficar com esse bebê que eu estou gestando, procurar entrar em grupos de WhatsApp, tipo, doe aqui o seu bebê, né? E falar assim, ó, estou procurando alguém que eu quero dar o meu bebê. Só preciso que pague, por exemplo, o meu acompanhamento médico. Ontem mesmo tinha uma adotante falando que a prima de uma parente dela falou que estava grávida, mas queria só que pagasse o acompanhamento médico durante a gravidez. Isso já é crime. Pagou. Você deu R$ 1 para essa genitora, você está praticando crime. Você está comprando gente. Ah, não, mas foi só para ajudar. Não foi para ajudar, foi para ter a criança. Porque foi condição para você receber a criança. Isso é crime. Tá? Isso é crime. Isso é tráfico de pessoas, é crime da cadeia. Eu posso entregar o meu filho para uma pessoa determinada? Sim, desde que a pessoa determinada seja próxima a você, você tenha com ela uma relação de afeto e confiança, e não para um estranho que você encontrou na internet que te prometeu rios e fundos por ela. Então, veja, é legal a genitora indicar uma família específica? Sim, desde que isso seja benéfico para a criança do ponto de vista da criança, e não de quem está entregando nem de quem está recebendo. E se a genitora quiser saber informações sobre a nova família da criança, ela pode? Segredo de justiça. Tá bom? Do mesmo jeito que os adotantes não têm acesso ao processo de destituição do poder familiar, porque corre segredo de justiça, os genitores não têm acesso ao processo de adoção. Por isso que é importante ter advogado, porque eu já vi casos absurdos, tá? Em que se juntou o pedido de adoção ao processo de destituição, aí virou aquela zona, não tem outra expressão para falar, né? Que é genitor sabendo o endereço, o telefone, local de trabalho de adotantes. Então, percebe, a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é destituição, outra coisa é adoção. São processos diferentes, com pessoas diferentes. Veja, processo de destituição é o Ministério Público contra os genitores. Processo de adoção, adotantes e criança. Não tem ninguém brigando ali, todo mundo quer a mesma coisa. Então, eu não posso misturar esses dois processos. Mas se eu estou sem advogado, corre o risco de um juiz que não entende muito de adoção e também não tem muito interesse nem tempo para isso, junta os dois processos e aí vira aquele pandemônio. A genitora pode ter informação sobre os adotantes? Não. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que saber aonde vai ser concedida a guarda provisória do meu filho. Vai ser na destituição? Porque se for, eu prefiro que não. Eu proponho ação de guarda e peço a guarda na ação de guarda. Mas eu não quero que seja dentro da destituição que vão me dar a guarda, porque eles vão saber quem eu sou, vão saber onde eu moro. Ah, vai ser na medida protetiva? Então eu quero que os meus nomes e todos os meus dados pessoais sejam tarjados, ou seja, eles são negritados para que não apareça esses dados. Tá? Por quê? Porque os genitores têm acesso ao processo de medida protetiva. Então, o ideal é que a consulta ao SNA e toda a documentação que faça referência aos adotantes seja tarjado. Nem sempre isso é feito, por isso o advogado é importante, tá bom? E no processo de adoção, o processo de adoção tem que ser mantido longe do processo de destituição. O que a gente faz no processo de adoção é pedir para o juiz da adoção, oficiar para o juiz da destituição, a chamada certidão de objeto e pé. É um documento onde diz o andamento do processo, para a gente poder, na adoção, acompanhar o que está acontecendo lá. Não tem maiores dados, é só assim, foi citado, não foi citado, tentou de novo. São bem taquigráficas as informações. Por quê? Porque é segredo de justiça, tá bom? Na hora que se certifica lá na destituição o trânsito em julgado dela, tornou definitivo, vai mudar nunca mais aquela decisão. Então, vem essa certidão de objeto para dentro da adoção falando, transitou em julgado, pode julgar a adoção, juiz. E aí a adoção é julgada. Misturei um pouco as bolas, mas acho que decidi demais. Não, foi ótimo. Depois da DPF concluída, e eu sei que são duas coisas separadas, e depois da criança adotada, a genitora pode mudar de ideia e querer a criança de volta? Ou alguém da família extensa? Depois da DPF? Pode. Vai conseguir? Não.
Percebe? Poder pode, todo mundo tem medo. Ah, mas a avó vai querer a criança. Entre ela querer e ela conseguir, há um mundo de distância, desde que no meio não tem uma desembargadora que não entende nada de adoção, por óbvio, tá? Mas graças a Deus isso é raríssimo, Govinda, raríssimo, tá? Tanto é raro que cada vez que acontece a gente pula na garganta desses desembargadores e a gente luta por essas famílias. A família, a genitora, o genitor podem querer a criança de volta? Pode. Só que se a destituição já está tão adiantada a ponto de se certificar lá dentro a inviabilidade de reinserção familiar, se a criança já foi colocada na família adotiva, esse juiz é louco de reverter essa decisão que ele próprio tomou. Se ele tira a criança que já está em família adotiva porque se constatou a inviabilidade da reinserção familiar, é porque ele errou. E se ele errou, ele tem que ser responsabilizado por isso. Por isso os juízes são muito cuidadosos. Eles evitam... No caso do Fica Vivi, são juízes diferentes, né? São. Então, olha, o juiz de primeiro grau, o juiz da comarca da onde veio a Vivi, ele estava certo, ele fez tudo direitinho. Não tem erro no processo. Nenhum erro no processo. O erro foi cair nas mãos de uma relatora, chama relatora ou desembargador, são 3 que votam. Um é obrigado a fazer o chamado relatório, ele tem que relatar o caso, ele tem que contar em mínimos detalhes o caso e dar o voto dele. Os outros 2 vão ler o voto, ler o processo. Infelizmente, nesse caso, eu juro por Deus que ninguém leu além da desembargadora. Tá bom? Eles têm que ler, estudar o processo e concordar ou discordar do relatório feito pelo relator, pelo desembargador relator. O que aconteceu no caso, por exemplo, da Vivi, é que essa relatora não conhece questões importantes na adoção. Primeiro, se ela desconfiou de que haveria ali uma adoção brasileira, o que é um absurdo, porque a adoção brasileira não é adoção irregular, tá? A adoção brasileira é crime previsto no Código Penal brasileiro, para você ter uma ideia, tá? Ela falou que o casal praticou adoção brasileira. Mentira, ela não sabe o que é adoção brasileira, ela imaginou que seria, e se ela desconfiasse disso, ela tinha aqui, pelo Código de Processo Civil, suspendido o julgamento, convertido o julgamento em diligência, quer dizer, para tudo, manda para o juiz, fala, investiga se teve crime aí. Depois que investigar, manda de volta e eu decido. Ela não fez isso. Ela falou, parece que teve uma adoção brasileira. Bom, se parece, para tudo, investiga, senhora desembargadora. Como é que a senhora é juiz e carrasco, sem passar pelo procedimento? Exige o devido processo legal, vamos cumprir, por favor? É só isso que se pede, vamos cumprir? Depois disso, essa desembargadora, por exemplo, para a gente ver como é que as coisas às vezes acontecem, né? Destituiu o genitor, confirmou, é verdade, vamos destituir, está destituído sim o genitor, mas manda a criança para a mãe do genitor destituído. Qual o sentido disso? Qual o sentido? Que não destituísse, se é para ficar em companhia da avó, não poderia ter destituído, porque é o que acontece na maioria dos casos de acolhimento institucional. Ninguém destitui o genitor para deixar a criança na guarda da avó. Se é para ficar na guarda da avó, o genitor continua com o poder familiar, só que ele não tem a guarda, que é uma parte do poder familiar. Essa parte do poder familiar dá para a avó e fica tudo bem. Mas vem cá, essa desembargadora simplesmente confirma a destituição do poder familiar dos genitores e quer dar para a avó a troco de quê? É sem sentido, não tem lógica o raciocínio dela. Ninguém entendeu, ninguém da área jurídica que atua na adoção entendeu o que essa desembargadora quis fazer. Mas voltando, tá? A genitora pode mudar de ideia? Pode. Entre mudar e conseguir é um mundo de distância, por quê? Porque o procedimento, se foi seguido direitinho, em 99,9% das vezes juiz não quer dar bola fora nesses casos, se a criança já está em família adotiva, o juiz não volta atrás. E o tribunal, que não conhece o caso, ele não estava lá falando com as partes, ele está lendo um papel onde se conta o que aconteceu. 99% das vezes eles confirmam a decisão de primeiro grau, entendeu? Isso leva anos? Leva anos, mas 90% dos casos não vai ter problema nenhum, salvo quando cair na mão de quem não entende do assunto e acha que tem condições de dar algum tipo de opinião diferente daqueles que realmente estavam presentes, acompanharam o caso inteiro e entende de adoção. Nossa, tanta burocracia, eu não posso simplesmente catar um piá na rua para criar, não? É a última pergunta. Não. Por
quê? A gente pode catar na rua, por exemplo, a cerola que está lá na frente da casa do vizinho. A gente pode até pegar aquele cachorrinho que foi jogado, o filhote de cachorro que foi jogado no mato ou no bueiro. Isso você pode. Criança não é bicho, criança não é objeto, criança não é fruta que se apanhe por aí. Tá bom? Se você encontrou uma criança na rua e você quer ficar com ela, siga os trâmites normais. Pega essa criança, chama o conselho tutelar e fala, olha, essa criança estava lá na rua. Não sei quem é pai, não sei quem é mãe, mas eu quero ficar com essa criança. O conselho tutelar vai avaliar a situação, não deveria, mas alguns até concedem uma guarda, né? Uma autorização para você ficar com essa criança enquanto se decide o que vai fazer. Cadê pai? Cadê mãe? Às vezes, essa criança está perdida, tá? Às vezes, os pais biológicos estão abusando dessa criança no sentido de abandoná-la para a própria sorte, usá-la para conseguir dinheiro, mas a avó não, mas o tio não. Então, não é uma coisa que você pega e leva para casa, tá bom? Encontrou? Chame o conselho tutelar, exija providências e manifeste o seu interesse em ficar com ela. Se não tiver ninguém na fila de adoção para ela, você pode até conseguir. Mas se houver uma pessoa na fila de adoção do Brasil inteiro com perfil para ela, é essa pessoa que vai ter direito. Pegue criança e nem aceite criança de genitores se você não está na fila de adoção, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz só pode adotar quem está habilitado. Se não está habilitado, não pode adotar. Só casos excepcionalíssimos, Gonvida, a gente vê situações em que uma criança pode ser adotada enquanto corre o processo de habilitação. São crianças com problemas psíquicos ou emocionais ou físicos tão profundos que se autoriza o início da convivência durante a tramitação do processo de habilitação. Mas não há nenhuma adoção, salvo quando é parente próximo, com quem tem relação de confiança e afetividade, tá? Que dispense a obrigatoriedade do processo de habilitação. Isso é muito importante, acho que esse vídeo vai ser muito, muito, muito importante, porque em um dos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre questões relativas à adoção, eu tive que fechar os comentários, porque eu não estava conseguindo gerenciar e estava começando a acontecer um mercado de crianças e eu não vou compactuar com isso nunca, né? Não faça isso mesmo. É adoção legal, adoção legalizada, que você vai no fórum e você se habilita. Para quem acha que é muita burocracia, eu ainda digo mais, eu digo que é pouca burocracia. Porque mesmo com todas as entrevistas e documentos que você tem que entregar, mesmo com o curso que você tem que fazer, a gente ainda tem pessoas que se habilitam, são habilitadas, adotam e maltratam as crianças e fazem devolução, que é segundo abandono. Então, mesmo assim, acontecem coisas erradas, né? Mesmo com toda a burocracia que é dito, né? A gente que está dentro do processo, que está estudando sobre o universo da adoção, tem a consciência de que a burocracia ainda é pouca, porque a burocracia existe para proteger o interesse das crianças e dos adolescentes. Vida, só uma coisa que eu gostaria de falar. Às vezes, quem vai assistir o vídeo é uma gestante que está aí procurando alguém para criar o filho dela, porque ela não tem condição. Às vezes acontece. Tem habilitandos e demais que estejam assistindo, não partam do princípio de que não vão ter problema. Nós estamos agora tomando ciência de um caso de que a genitora, que nunca tinha ouvido falar da adotante, deu a criança recém-nascida para ela e hoje, 11 anos depois, resolveu querer de volta, tá bom? E como era uma adoção irregular, não era criminosa, é irregular apenas, a adotante ficou com medo de propor ação de adoção. Tradução, quem tem o poder familiar sobre a criança? Tá? Então, veja, não faça nada errado, tá? Porque o que mais a gente vê, é só você procurar, fazer uma pesquisa no Google, você vai ver quantas vezes você recebe uma criança de forma irregular e a genitora muda de ideia, vai na delegacia e fala que se roubou a criança. Até se explicar, tá? Que não foi nada disso, você já está na cadeia. Então, não façam nada irregular. Não recebam de pessoas que não sejam o poder judiciário uma criança para adotar. A não ser que seja seu parente e passando pelo judiciário. Façam tudo direitinho, que esse é o primeira lição que você dá para o seu filho. É seguir você, para ter acesso ao seu filho, as leis do seu país. E aquela gestante que não está querendo ludibriar, não está querendo ganhar dinheiro em cima de um filho que está gestando, ou até mentindo que está grávida para conseguir dinheiro, aquela que realmente está grávida e acha que não tem condições, saiba, você não é obrigado a ficar com o seu bebê.
Busque a vara da infância e juventude. Chega na porta do fórum e fala assim, eu preciso falar com a psicóloga. Preciso falar com ela agora, tá? Vou marcar uma hora, vou marcar um horário para você conversar com ela, você vai contar a sua história e vai falar por que você quer dar o seu bebê. E se a hora que esse bebê nascer, ou se ele já tiver nascido, e você realmente tiver certeza, vai ser marcada uma audiência onde você vai ser respeitada, orientada, protegida, para você conversar com o promotor, com o assistente social, com a psicóloga, com o próprio juiz daquela comarca, sobre a sua vontade de entregar. Eles vão explicar para você que, se você quiser, pode ser acolhida a criança enquanto você se regue, depois você recebe a criança de volta, pode ser procurado alguém da família para ficar com a guarda, sem que você perda o seu poder familiar, tá? Perca o poder familiar. Então, você vai ser explicada sobre todas as situações. E se mesmo assim você disser, é isso mesmo que eu quero, o juiz falar, tá bom, tá? Eu estou, como você está abrindo mão do poder familiar, eu estou concordando com isso e vou entregar a sua criança para a primeira pessoa da fila, que no estado de São Paulo, por exemplo, para um bebê recém-nascido saudável e sozinho, pode levar 8 anos na fila de adoção. Então, não entregue para qualquer um. Entregue para quem faz 9 anos que está na fila esperando o seu filho. Desejando, se preparando, né? Não são pessoas que... fazendo parte de grupos. A gente está ali levianamente. Está querendo cumprir a lei, Govinda. Então, isso tem que ser valorizado. Faça o maior ato de amor, você, gestante, você que acabou de ter o seu bebê, que quer entregar para adoção. O último ato de amor que você faz pelo seu filho é fazer a entrega dele para o judiciário, porque o judiciário vai cuidar para que ele vá para a pessoa certa, a pessoa que foi avaliada, a pessoa que passou 1 ano, 2 anos fazendo a preparação, entrou na fila, esperou anos a fio até essa criança chegar nos seus braços. Faça isso. É o seu exemplo de amor para o seu filho. A adotante vai ter orgulho de dizer para o filho, a sua mãe não podia criar você, mas ela foi no judiciário e ela fez questão de que fosse para o primeiro da fila, porque eu estava preparado para te receber. Tá? Então, faça isso. Não entrega para qualquer um, entrega para o judiciário. Vai para um casal, vai para um adotante, vai para uma adotante que fez tudo certinho e, por amor, quer cumprir as leis do país para que faça uma adoção segura, legal e para sempre, Govinda. Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada pelas contribuições, pelas informações todas, por nos tirar da ignorância. Parece. Você que está interessado, tem uma playlist aqui na tela aparecendo que você pode ver outros vídeos sobre o assunto. Tem a playlist do caso Fica Vivi também. Se você está acompanhando esse caso, vem conhecer, vem unir forças com a gente. O link do abaixo-assinado para Vivi continuar com seus pais está aqui na descrição. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Obrigada, Govinda.